Que a graça maravilhosa de Jesus continue abundante na sua vida e família. Abra a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4. Vocês estão reparando que eu já estou em ritmo de Central Kids. Vai começar sexta-feira, mas eu já estou uniformizado. Certo, gente? Efésios capítulo 4, a partir do verso 22, apenas até o 24, por enquanto. Diz assim a palavra do Senhor: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, e se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Amém, queridos? O som está um pouquinho não sei o que aí, né? Nem sei dizer como, mas de repente dá um ajustezinho aí, né? Mas não sei como é que faz isso aí não. Muito bem. Em outros estudos que fizemos há duas quartas-feiras, melhor dizendo, nós trabalhamos na carta aos Efésios e vimos o apóstolo Paulo mostrando como é o proceder, como é o viver, como é o andar da vida de pessoas convertidas, transformadas por Jesus. Então ele vai nos mostrar que nós deixamos para trás aqueles velhos, não que os novos pecados devem fazer parte, né? Mas aqueles velhos costumes pecaminosos, né? Vícios, valores terrenos, aquelas prioridades que nós tínhamos baseados mais na vida, nas coisas humanas, terrenas, e ele vai nos mostrando que aos poucos nós devemos nos ajustar aos valores do reino de Deus, a ter um andar segundo a vontade de Deus, imitando Jesus, não é? Então, como uma nova vida em Cristo. Nós vimos nesses estudos anteriores que devemos deixar a mentira antes, não é? Fazia parte da nossa vida, e agora devemos sempre falar a verdade. E ele disse que em lugar da ira, devemos praticar o perdão, e devemos substituir a desonestidade pela honestidade. Paulo vai falar sobre tudo isso. Na última quarta-feira que tratamos desse assunto, eu falei sobre imitadores de Cristo, né? O andar em amor, o andar como filhos da luz e o andar com sabedoria. Nós abordamos esses três aspectos do andar, do proceder, do viver do cristão. Muito bem, aqui no capítulo 4, ele continua mais ou menos nessa linha de pensamento e falando desse novo estilo de vida, dessa nova natureza que nós recebemos, a natureza espiritual, não só a que herdamos dos nossos pais, né, a natureza humana, mas agora herdamos a natureza de Deus, a natureza divina. Então nós temos uma nova natureza. Então, verso 22, quanto à maneira antiga de viver, ele vai dizer, devemos abandonar, pois ela se corrompe, tá? Então, pelo contrário, aí ele diz, devemos ser renovados, devemos nos renovar
no Espírito. Ele está falando dessa renovação, que eu aproveitei para dar o tema desse estudo, né? É aquela mesma ideia quando Paulo fala aos Romanos, não é? Capítulo 12, de transformação, né? Para que experimenteis a vontade de Deus, boa, agradável e perfeita, a transformação da nossa, só para lembrar, não vos conformeis com este mundo ou século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? Para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então é essa mesma ideia que ele está desenvolvendo aqui, com outras palavras, que está aqui, lá no capítulo 12 de Romanos. Então eu quero tirar aqui 3 lições baseadas nesse tema: renovados no Espírito. E a primeira coisa que eu destaco aqui, irmãos, é que renovados no Espírito, nós não vamos, e pelo menos não vamos querer pecar contra o Espírito Santo. Nós vamos fazer de tudo para não pecar contra o Espírito Santo, tá? Então, o verso 30, capítulo 4, verso 30, ele diz assim: e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram o quê? Selados para o dia da redenção. Então, preste atenção, irmãos, olha, quando uma pessoa se converte, conversão verdadeira, tá? Quando ela recebe essa nova natureza, ela se converte de verdade, tá? Então, ela é selada com ou pelo Espírito Santo de Deus. Selada, ela é marcada pelo Espírito. Isso é ação de Deus, irmãos, tá? Não é ação humana, é ato divino. Ele sela a nossa vida, não é? Com a chegada do Espírito Santo em nós, tá bom? Então, o que é selo? Selo é marca, não é? Antigamente, né, e até hoje, né, por exemplo, os donos, os fazendeiros tinham uma marca, né, nos animais, até antigamente era fogo, né, aquele ferro quente, que até maltratava os animais. Hoje eu não tenho nenhum animal, mas é frio, é um produto que não maltrata os animais. Então, vamos supor, Coronel João Batista, então está lá JB. Então, esse touro aqui está ali, marcado, é do Coronel João Batista. Desculpa a comparação, mas só para a gente entender, selo é marca de Deus. Selo é marca de Deus. Isto é, você me pertence. Você é ovelha. Você faz parte do meu aprisco, do meu rebanho, né? Nós somos comparados como ovelhas, porque Jesus é chamado do bom pastor, né? Então, selo é propriedade exclusiva. Não pertencemos a mais ninguém, pertencemos a Jesus. Isso é um privilégio, irmãos. E isso acontece quando? Na conversão. Somos selados pelo Espírito Santo de Deus. E ninguém pode tirar esse selo, irmãos. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 22, que diz assim, que também pôs o seu selo em nós, e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Compara esse texto com aquele de cima lá, o verso 30, olha, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então,
nós pertencemos ao Senhor. E aqui ele fala aqui que é o penhor. O que é penhor? Garantia. Garantia. Então, queridos, o cristão verdadeiro, a cristã verdadeira, a pessoa que se converteu de verdade, ela foi selada, e esse selo é a garantia da sua vida eterna no céu. Pertence a Jesus. Ninguém, repito, pode tirar este selo. Já pertence a Jesus. Então, esse selo é a nossa garantia da glorificação. Lembra que eu falei alguns domingos conversão, santificação e glorificação, né? A pessoa se converte, depois da conversão, o período de santificação que vai até, da nossa conversão até a glorificação, a volta de Jesus e o fim. Então, queridos, olha só, nós pertencemos a Jesus e temos a garantia de quando chegar o momento, o dia final, nós seremos glorificados com Cristo nos céus. Garantia, tá? Então, ninguém pode arrebatar uma ovelha das mãos de Jesus. Ele mesmo disse isso. Ninguém pode arrebatar uma ovelha das mãos de Jesus. Selo. Não vou entrar nesse mérito hoje, nessa questão, se discute muito, o crente perde ou não a salvação? Irmãos, não vou entrar, repito, né? É pano para manga, né? Deus vai selar alguém que ele sabe que não é salvo? Deus se engana? Nós nos enganamos e enganamos os outros. Podemos nos enganar, Deus não. Deus sabe de tudo, irmãos. Então, uma pessoa só é selada quando Deus vê a conversão, ela recebe uma nova natureza. Então, Deus não se engana com ninguém, queridos. A pessoa pode ter uma falsa conversão. Então ela pode se parecer com o trigo, o joio, né? Mas não é trigo. Tá, irmãos? Então, repito, não vou entrar nessa questão aí. Jesus nos comprou com o seu sangue, pagou um alto preço pela nossa vida. Muito bem, mas nós podemos assim, infelizmente, ainda estamos propensos ao pecado. Ninguém fica sem pecar. Enquanto estivermos aqui, irmãos, nós estamos propensos ao pecado, porque existe duas naturezas dentro de nós, a humana e a divina. E às vezes nós damos mais vazão à natureza humana. Deixamos nos dominar pela natureza humana, pecaminosa, e caímos. Quais são os pecados que a pessoa pode cometer contra o Espírito Santo? Esse texto já disse um. Qual é? O primeiro que eu li aqui, o capítulo 4, verso 30. Entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade divina. É uma pessoa viva. Espírito Santo não é uma força, não é uma energia impessoal, é uma pessoa viva, que ouve, que sente, que vê, como nós. Então nós podemos agradá-lo ou desagradá-lo. Nós podemos
alegrá-lo ou entristecê-lo, porque Ele habita conosco. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, que habita em vocês, tá? Então, toda vez que nós pecamos, nós estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus. Vou dar um exemplo, que está aqui no versículo anterior, verso 29. Veja aí, volta aí, acompanha aí na sua Bíblia, olha, Efésios 4, 29. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra o quê? Suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, não saia da boca de vocês nenhuma palavra torpe, algumas traduções torpe, suja, obscena. É interessante que no grego essa palavra, irmãos, é algo podre, torpe, obscena, suja, é algo podre, como se fosse peixe podre. Olha só como é que a palavra no original é uma coisa tão ruim. A palavra suja. Tem gente que acha que não tem problema o cristão falar palavrão. Podre. Não saia nada podre. É isso que está falando aqui, da sua boca, da boca do cristão. O brasileiro, eu não vou falar dos outros, vou falar da gente, né? O brasileiro ele tem um vocabulário muito sujo, não é? Muito obsceno, tá? Estou falando de um modo geral, né? Você vê nas conversas, o palavrão sai fácil, e às vezes até nas traduções dos filmes, né? Você vê as traduções assim, palavras de baixo calão mesmo, né? Então, é comum, eu já compartilhei com os irmãos aqui, que quando eu me converti, eu tinha apenas 17 anos, e deixei muitos vícios, mas o vício que eu mais tive dificuldade, que demorei mais a deixar, foi o palavrão. Demorei, irmãos. Sabe, ele sempre vinha na minha boca, e eu buscando a Deus, e graças a Deus, fui liberto dos palavrões. O convívio, família, amigos, o convívio, o palavreado usado, fui liberto, não é? Você lembra tem textos que não são literais, né, da Bíblia, e você tem que, né, então, vamos dizer assim, usando aquela linguagem não literal, figurativa, eu cortei a minha língua para os palavrões. Lembra do texto? Se teu olho te escandalizar, arranca-o fora. Se tua língua te escandalizar, se tua mão corta, não é literal. Porque todo mundo ia ficar e ficar cego aqui e sem mão, né? Todo mundo, porque às vezes, infelizmente, a gente cai. Então, custei um pouquinho, mas cortei a minha língua para os palavrões. É essa a ideia, tá, irmãos? Então, o que ele está dizendo aqui, irmãos? Que estou dando um exemplo de entristecer o Espírito Santo. Quando nós falamos palavras feias, palavrões, palavras obscenas, de baixo calão, nós estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus. Estou dando um exemplo. Entristecemos o quê? Com pensamento, né? Atos, de modo geral, ações, reações,
Então, dei um exemplo, entristeceu o Espírito Santo. Segunda coisa, 1 Tessalonicenses 5,19. Então, qual outro pecado contra o Espírito Santo? Apagar a influência do Espírito Santo. Então, 1 Tessalonicenses 5,19, não apaguem o Espírito Santo. Essa palavra aí é a ideia de abafar. Abafar. Impedir a influência do Espírito Santo. E isso dentro de nós, tá? Isso dentro de cada pessoa. É como se fosse, você vai diminuindo o fogo assim, ó, né? Vamos botar o Espírito Santo como fogo, né? Vou dando um exemplo. Você vai diminuindo a sua influência, vai apagando. É essa a ideia. Impedir a chama de brilhar. Jesus contou a parábola da candeia. Vocês lembram disso? Ele disse: onde é que você bota a candeia, isto é, a lamparina? Né? Não é sobre a mesa ou no lugar alto para quê? Para iluminar um ambiente. Você não bota a lamparina debaixo da mesa, debaixo da cama, ou bota alguma coisa para abafar, para impedir a sua luz. É essa a ideia aqui, irmãos. É essa a ideia. Nós, às vezes, pelas nossas atitudes, nós não deixamos o Espírito Santo fluir, agir na nossa vida. É isso que o texto está dizendo. Terceira coisa, terceiro pecado: mentir no Espírito Santo, ao Espírito Santo, melhor dizendo. Atos 5,3 diz assim: então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você o quê? Mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo. Por que você fez isso? O contexto você sabe, né, que a igreja primitiva, irmãos, passou por momentos difíceis, porque havia perseguição e muitas pessoas, por causa do testemunho de Cristo, por causa do nome de Jesus, perdiam o emprego, seus bens eram confiscados. Isso durante a perseguição da igreja. A igreja primitiva se uniu de tal maneira, gente, nós precisamos ajudar esses irmãos. Ajudar. É interessante, no início do trabalho batista aqui no Brasil, quando começou mesmo, quando estava começando a primeira igreja batista no Brasil, né, primeiro um padre que se converteu, se tornou ex-padre, tá? E fez parte da igreja, mas a outra pessoa que se converteu era um escravo. Era um escravo. E o patrão estava impedindo ele de frequentar os cultos e tal, e tal, tal. Aí a igreja, que era de poucas pessoas, se uniu e falou assim: nós vamos comprar esse escravo. E compraram o escravo, irmãos. Esqueci o nome dele agora, que não está no meu esboço aí, não lembrei agora. Mas a igreja primitiva, assim, os irmãos que puderem, façam isso. Olha, ajude no máximo. Aí Barnabé, não é? Barnabé, ele tinha uma propriedade, ele vendeu e entregou para ajudar essas pessoas. E aí, Ananias e Safira, ninguém pediu isso, irmãos. Eles também venderam uma propriedade
e falaram que deram tudo para ajudar os irmãos, mas eles omitiram, eles não deram tudo. Eles poderiam dizer: olha, nós vamos dar uma parte só, qual o problema? Né? Não tinha nada, tem que ser assim, não, mas eles mentiram, de cara lavada. E aí, irmãos, eles são repreendidos, porque eles foram hipócritas, mentindo ao Espírito Santo, mentindo à igreja, à liderança da igreja. E aí, irmãos, sofreram dura consequência, uma disciplina que foi necessária para o início do trabalho ali, né? Deus sabe de todas as coisas. Então, como é importante, Deus valoriza a generosidade do povo de Deus. Quando a pessoa, ela ama o próximo, ela quer ajudar alguém, quando ela compartilha bênçãos, o que não Ananias e Safira, quem foi o nome do outro, que eu esqueci agora? Barnabé, né? Filho da consolação. Então, como é bom, irmãos, fazer de coração, ajudar as pessoas, participar da obra de Deus, né? Então, é muito bonito isso, mas a gente não deve fazer para aparecer. Aliás, Jesus disse que quando uma mão não deve saber da outra quando auxilia alguém. Isto é, você não precisa sair falando para todo mundo, você fica na tua, faça de coração, não precisa ficar tocando trombeta, não é? Anunciando, tá? Então, é importante a gente lembrar das pessoas que precisam. Então, mentiram ao Espírito Santo. Não minta, não engane. Aqui o contexto foi em relação a ofertas. Não minta, não engane ninguém, tá? E quarto e último pecado que eu quero destacar é blasfemar contra o Espírito Santo. Marcos 3:29. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Aqui tem pano para manga para a gente conversar, né? Mas eu vou tentar resumir um pouquinho, porque eu não quero entrar muito nesses detalhes. Os escribas estavam atribuindo o poder de Jesus, curador, de curar pessoas, de expulsar demônios, eles estavam atribuindo a Belzebu, ao principal dos demônios, vamos dizer assim, o líder, o maioral dos demônios, e o texto fala sobre isso. Então, eles rejeitaram, presta atenção, a ação do Messias, aquilo que o Messias estava fazendo, a obra do Messias, que é Jesus, o Salvador, aquele que veio para salvar, e atribuíram ao inimigo, a Belzebu. Então eles rejeitaram a obra salvadora de Jesus e blasfemaram contra o Espírito Santo. Quando você pega esse texto e compara com outros textos na Bíblia sobre pecado imperdoável, só existe um. Todos os pecados, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. E tantos outros versículos.
Então, quando você pega todos os textos falando sobre perdão, tá? A gente, e comparando com esse aqui, eu entendo, irmãos, que o pecado imperdoável é a rejeição da obra salvadora de Jesus. Rejeição. Quando a pessoa, ela está totalmente instruída e esclarecida, quando o Espírito Santo ilumina o coração dela, de tal forma que ela está pronta para fazer uma decisão, isto é, para receber Jesus como Salvador. Então, irmãos, o Espírito Santo age na vida da pessoa antes da conversão, vai agindo, vai convencendo do pecado, da justiça, do juízo, e a pessoa vai sendo preparada para tomar uma decisão, receber Jesus como Salvador, ser selada com o Espírito Santo. E quando ela está totalmente esclarecida, preparada, pronta para receber, Deus já iluminou, o Espírito Santo já iluminou o coração dela, e ela rejeita, deliberadamente, ela diz: não, não quero, não tem perdão, irmãos, acabou. Aí surgem duas perguntas: o cristão pode cometer esse pecado? Não, não. Por quê? Porque já recebeu Jesus como Salvador. Então, nenhum cristão deve temer cometer esse pecado, porque não vai cometer. João 1,12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João 5,24: em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não vai ter, tem. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, veja bem, um cristão verdadeiro, uma pessoa que realmente crê em Jesus como Salvador, que recebeu pela fé, não vai cometer esse pecado. Jamais, porque ela já recebeu Jesus. Até aqui, beleza? Quase, né? Agora, outra pergunta: quando é que uma pessoa comete esse pecado? Então, eu já adiantei para os irmãos, né? Então, o Espírito Santo vai preparando, iluminando, e aí ela está pronta. Nesse momento, quando ela rejeita, ela pecou contra o Espírito Santo, blasfemou contra o Espírito que está clamando dentro dela. Lembra quando Jesus se encontrou com Saulo de Tarso? Duro é para ti recalcitrar contra o quê? Os aguilhões. Deus falando ao coração, Irmãos, quando é que uma pessoa chega a esse ponto? Eu não sei, ninguém sabe. Só Deus sabe. Só Deus sabe. E aquele, no meu entendimento, irmãos, dentro da palavra de Deus, quando a pessoa chega a esse nível de revelação de Deus, de iluminação de Deus no seu coração, se ela rejeita, nunca mais ela alcançará esse nível. O seu coração vai ficar petrificado. Buscai ao Senhor enquanto
se pode achar, e invocar enquanto está perto. Deixe o ímpio seu mau caminho, ame o maligno seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, porque grandioso é em perdoar. Então, irmãos, ninguém pode dizer, você cometeu, alguém cometeu, ninguém, só Deus sabe. Só Deus sabe. Quem somos nós para apontar dedo e julgar alguém? Mas nós temos alguns exemplos na Bíblia de pessoas que tiveram tantas oportunidades e depois, por exemplo, Judas, irmão. Judas conviveu com Jesus, como os outros apóstolos. E quando ele vende Jesus, ele não se arrepende, ele tem remorso, ele se desespera, ele não busca perdão. Por isso, ele tira sua própria vida. Queridos, precisamos entender que mesmo como cristãos, nós podemos entristecer o Espírito Santo, apagar a influência do Espírito Santo e até mentir ao Espírito Santo, mas nunca vamos blasfemar contra o Espírito Santo, isto é, cometer o pecado imperdoável. Só comete esse pecado a pessoa que rejeita Jesus, rejeita a obra salvífica de Jesus. Aí ela comete esse pecado, porque é imperdoável. Irmãos, se Noé, a arca era o único meio de salvação, quem não creu e não entrou na arca, irmãos, não tinha mais oportunidade, isto é, não tinha outro meio. Jesus é o único meio de salvação. Se a pessoa rejeita o único meio de salvação, ela não tem perdão, ela não vai ter salvação, se ela rejeitou o único que poderia salvar. Por isso ele morreu na cruz por nós, pagou o preço pelos nossos pecados. Por isso ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho, não é um caminho. Se uma pessoa rejeita, Deus vai ver depois. Deus não vai ver, irmãos. Não tem mais jeito. Ela tem oportunidade enquanto ela não morre e enquanto Jesus não volta. Se ela morre sem Jesus, irmãos, acabou. Vamos fazer isso e aquilo, não tem, ninguém pode fazer. É uma questão pessoal. A decisão é pessoal. Eu não posso tomar pelos meus filhos, pelas minhas netas. Cada um tem que tomar a sua decisão. Gostaria muito que meu pai tivesse feito essa decisão antes de falecer. Mas era a decisão dele, era a escolha dele. Então, irmãos, por isso que a pregação do Evangelho é urgente, queridos. Porque a gente não sabe quando Jesus vai voltar, e não sabe quando a pessoa vai morrer, ou quando a gente vai morrer. Segundo lugar, renovados no Espírito, vamos buscar o enchimento do Espírito. Não vai dar nem tempo, olha só, né? Já estamos em cima da hora, tá? Mas outro dia a gente vai completar isso aqui, porque Paulo vai falar do enchimento do Espírito Santo, e esse texto aqui, irmãos, vou só ler, 5,18,
capítulo 5, 18. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. 5:18, tá? Só vou dar uma introdução aqui, tá? Não vou entrar na questão de bebida alcoólica, tá? Do vinho, o cristão pode tomar vinho ou não e tal, tem sempre essa questão aí, né? Mas há duas ordens aqui, irmãos, duas ordens. Se vocês observarem, irmãos, o Espírito Santo, ele vai guiar a nossa vida por completo. Primeiro ele nos convence, olha só, do pecado, da justiça e do juízo. Quem é que opera um novo nascimento na nossa vida? O Espírito Santo, irmãos. João capítulo 3. O Espírito Santo, quem ilumina os nossos corações para entendermos as Escrituras? O Espírito Santo. Quem é que nos consola? O Espírito Santo. Quem é que intercede por nós? O Espírito Santo. Quem é que batiza no corpo de Cristo? O Espírito Santo. Não é o batismo que muitos estão dizendo aí, não, tá? Depois, outro dia a gente trata sobre isso, né? Então, quem é que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus? O Espírito Santo. Quem habita conosco? Então, olha só, o Espírito vai conduzindo nossa vida. Mas existe o selo, mas há o enchimento do Espírito Santo. Há vamos dizer assim, uma plenitude do Espírito Santo. Isto é, o total controle do Espírito Santo. Olha só, Paulo usa dois termos aqui, né? Ele fala de duas ordens: não se embriaguem com vinho, negativa. Positiva, sejam cheios do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo, tá? Então, é muito importante a gente entender, irmãos. Paulo está fazendo uma comparação. Uma pessoa que se enche de não precisa ser vinho ou qualquer outra bebida alcoólica, ela é dominada pela bebida alcoólica. Ela perde o controle, fala besteira, faz besteira, né? Enfim, tem tanta história, né, de festa, de casamentos, irmãos, que tudo lindo, mas depois que as pessoas bebem além da conta, né? Se tivesse um pouco de temperança, pelo menos, estragam tudo. Eu conheço história de casamentos, irmão, que foi a tristeza de dar assim, violência, briga entre os parentes. Por quê? Bebida. Meu pai foi alcoólatra, irmãos, eu sei que bem que é isso. A pessoa perde o controle. Mas quando ela é cheia pelo Espírito Santo, irmãos, é o Espírito que controla a vida dela. Nós vamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus para dirigir a nossa vida. Não é que você perde a noção, o controle, não. Você vai ver que outros textos vão te orientar nisso, não. Mas você vai dar vazão, o Espírito vai fluir, ele vai te dirigir, ele vai te orientar. Agora, para que isso aconteça, irmãos, para esse enchimento, eu tenho que me esvaziar de mim mesmo, do meu eu, da minha vanglória, do meu achismo e de tantas coisas, né? Eu tenho que me revestir de humildade e me esvaziar. Quando Paulo fala aos Filipenses capítulo 2, que Jesus não teve usurpação, o ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tornando-se gente como nós. Então a ideia
é a gente esvaziar-se. Se essa caneca aqui já estiver cheia de água, como é que eu vou encher mais? Não tem lugar. Se eu estou cheio de mim mesmo, do meu orgulho, da minha vaidade, do meu eu, o Espírito não tem lugar. Então eu tenho que me esvaziar, para o Espírito Santo transbordar. É essa a ideia. É essa a ideia. Então, quando nós somos controlados, dirigidos pelo Espírito Santo, irmãos, Ele vai guiar a nossa vida, Ele vai encher nossa vida, de tal maneira que haverá uma vida abundante, mesmo enfrentando lutas, dificuldades, haverá uma vida abundante. Depois o apóstolo Paulo vai continuar, ele vai falar de lar cristão. A pessoa cheia do Espírito Santo, a pessoa conduzida pelo Espírito Santo, né? Então vai falar do papel do marido, do papel da esposa, vai falar dos filhos, vai falar dos servos, lar, casa, família. Mas deixa isso para outro dia, né? Então, renovados pelo Espírito Santo, nós vamos lutar contra pecados contra o Espírito Santo. Podemos entristecer, podemos apagar a influência, podemos mentir, mas nunca blasfemar contra o Espírito Santo. Quem pode fazer isso é uma pessoa que rejeita Jesus como Salvador. E essa pessoa que é renovada pelo Espírito Santo, ela vai buscar esse enchimento, não vai se embriagar com vinho em que há dissolução, há contenda, mas ela vai ser cheia. Aqui não é eu me encher, é uma ação de Deus. A pessoa vai ser cheia, enchida, não sei qual a melhor palavra aí, né? Pelo Espírito. É ação de Deus também. Que Deus nos ajude, irmãos, para que nós possamos valorizar esse grande privilégio de sermos cada dia renovados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Fique de pé, por favor. Vamos cantar e teremos oportunidade de dedicar ao Senhor nossos dízimos e as nossas ofertas. Continue em oração. Nós estamos na campanha para comprar esse terreno aqui que nós usamos como estacionamento, né? E estamos correndo, ainda não fechamos o negócio, estamos vendo a documentação, inclusive, e alcançamos até domingo passado 41 mil, né? Então estamos chegando a 40 e poucos mil na campanha que nós precisamos levantar de 160 mil reais, que é o preço do terreno. Irmãos, estejam em oração e que cada irmão, cada irmã participe com aquilo que Deus colocar no seu coração. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esses momentos preciosos que estamos passando aqui. Passamos aqui na tua casa de oração e te agradecemos por aqueles que nos acompanham nos seus lares, em outros lugares, e que estão acessando esse culto também. Nós entregamos nas tuas mãos poderosas o pedido de oração de cada um, o agradecimento de cada um, Senhor, o clamor de cada pessoa. O Senhor sabe da necessidade, da luta, da provação que cada um tem enfrentado, Senhor. Socorre, Senhor, ajuda-os, fortalece-os cada dia. Obrigado pelos dízimos e ofertas que foram entregues para o sustento da tua obra. Abençoa esses irmãos e irmãs fiéis, generosos, que gostam, se alegram em participar, em contribuir na tua obra, Senhor. Pai, abençoa
o Congresso Infantil, o Central Kids, que vai começar sexta-feira, para que seja bênção, não só para as crianças, mas para todas as pessoas que estarão participando. Leva-nos em paz para os nossos lares, Senhor, e dá-nos uma noite de descanso e de paz. Oramos em nome de Jesus. Amém.